Por que que esse empresário ele deve vender ao governo? Olha, eu tenho um ponto que talvez já até tenha sido abordado por muitas pessoas, que é o seguinte: não dá pra falar que tá todo mundo começando do zero, mas deu uma boa resetada com a nova lei. Então eu acho que é o melhor momento que o cara tem pra aprender um negócio, porque muita coisa se aproveita. Alguns princípios colocaram novos, mas tem coisas que já vão ser reaproveitados, mas todo mundo vai começar a ter uma nivelada. Até os servidores estão precisando aprender do zero. Perfeito. Então dá uma nivelada no mercado, onde você vai começar quase que em pé de igualdade, né? Não dá pra falar que é em pé de igualdade, porque tem gente que já tem anos de experiência, o cara já tem uma certa vivência, capital de giro pra isso, e porque é um mercado que eu acho que ele gira tanto quanto o privado, mas a concorrência ela não é tão grande. É exatamente nesse ponto que eu ia tocar, e só essa pergunta já daria para ficar o podcast inteiro aqui, só falando sobre ela, mas a gente vai tentar dar uma resumida aqui. O governo, para quem não sabe ainda, estima-se aí, né, dados do Ministério da Economia, que o governo ele é o maior comprador do Brasil disparado. 10% do PIB é gasto pelo governo com as suas compras ou contratações, né? Isso daria em torno de mais ou menos uns 730 bilhões de reais todos os anos, só com compras. O cara que tem a sua pequena e sua média empresa lá, que ignora esse tipo de cliente, né? Ou realmente ele não conhece ou ele é maluco, né? Então, assim, no português bem claro, ele não conhece ou ele é maluco, né? Porque, pô, o maior cliente do Brasil não dá para ser ignorado. Então, assim, muita gente hoje deixa de vender para o governo porque acha burocrático, porque não tem conhecimento, mas hoje também a galera, muitas pessoas, né, isso está mudando, graças a Deus agora, principalmente com essa alavancada no mercado digital, estão buscando o quê? O aperfeiçoamento, o conhecimento para começar a fazer vendas para o governo. Porque sim, vender para o governo tem os seus desafios, mas eu sempre digo no final que vale a pena. Quando você aprende, você se acostuma com aquilo ali, vira um cliente normal. O governo é um cliente normal. A única diferença é que você tem que fazer um processo de licitação antes. A partir dali, é uma venda normal, igual você faria aí, você para o mercado privado, né? Então, não tem como hoje você ignorar esse mercado, que pode aí, já vi isso acontecer, mudar várias histórias de empresas que estavam quase falindo, principalmente agora na pandemia, e com as vendas ao governo, deu aquela alavancada, e não é raro a gente ver pessoas, inclusive, que deixam de vender para o privado e focam apenas no governo, porque vê que é mais rentável. Isso é verdade. Né? E aí já quebrando aquele mito de, o governo não paga. Não, o governo ele é o único que paga, né? É o único que ele tem uma lei hoje que faz a pessoa, o governo pagar essa empresa, entendeu? Muita gente acha que isso não é verdade, mas a gente consegue provar aqui. Também vale outro podcast só para falar desse tema. Exato, exatamente. Ô, Bruno, eu tenho uma dúvida já, aproveitando o seu gancho, então, porque assim, ó, eu tenho a impressão, na verdade, que muita gente fala, o governo não paga, o governo isso, o governo aquilo, começa a colocar um monte de pedras no caminho. E, cara, não é pra tentar afastar que cheguem mais novas pessoas, novas empresas, não é pra isso? Cara, olha, os obstáculos, eles existem, que nem eu falei. Às vezes a pessoa ela tem uma visão achando que é um monstro de 7 cabeças, mas na verdade é só um gatinho. E assim, eu vou falar os dois lados da moeda. Eu, como brasileiro, eu faço a minha parte de trazer mais pessoas para o mercado. Boa. Porque além de ser um negócio para todos nós, né? A gente nunca esconde isso de ninguém. Paga imposto, né? Nós somos uma empresa de consultoria. A gente pega e torna o mercado um pouco mais competitivo, e isso a gente para o cidadão, né? O Bruno, o Serra, o Bruno e o Antônio, o nosso imposto ele é mais bem gasto. Né? Quando tem poucas empresas ali participando, acaba que o preço fica alto, acaba que o cara acaba entregando o produto igual o Antônio publica nos memes dele lá, tudo errado, né? Isso vai acontecendo. Por quê? Porque são poucos concorrentes. Quando você torna o mercado um pouco mais competitivo, aquilo ali, para nós cidadãos, ajuda. E aí, quer complementar? Eu ia falar só o seguinte, que realmente, como o Garcia falou, tem alguns empecilhos você vender para o governo. Pode ter um atraso, mas um dos maiores benefícios que eu vejo em vender para o governo é que ele sempre vai pagar à vista. Você vai construir, uma construção você paga parcelado, mas você vai fazer um pedido grande, o governo compra muito em larga escala. Ele paga em 30 dias, mas é à vista.
Numa loja, quando você chega naquele mercado, o cara fala, eu quero um pedido desse. Ele não vai pagar à vista pra você, amigo. Ele vai pagar parcela em 10, em 12. Então, assim, eu vejo que é um dos maiores benefícios. Então o cara fala, o governo não paga. Pô, eu não conheço ninguém que seguiu a regra, né? Tem gente que faz coisa errada. Ele não vai receber mesmo. Então, assim, pô, aí não posso fazer nada. Você não seguiu a regra do jogo, mas eu não conheço alguém que seguiu a regra do jogo e que não recebeu. Pode ter tido um atraso. Aí eu concordo. Tem órgãos e órgãos, tem burocracias. O trâmite interno, né? Ele é um pouco demorado dependendo do órgão. Então pode ocorrer um certo atraso. Mas ficar sem receber, eu nunca vi. E a vantagem que eu vejo é essa, paga à vista, pô. E aí, muitas das vezes, você negocia com o seu fornecedor a prazo, mas o governo dá 30 dias pra pagar à vista, pô, você tem o capital todinho aqui agora pra continuar rodando, né? Boa. Essa dica aí é uma dica fantástica, né? E olha que interessante que os meninos trouxeram, Bruno. Saca só, a gente tem uma nova lei. Olha, é a oportunidade da nossa geração. Porque, vejam, a maioria dos empresários que tem a nossa idade já iniciou com uma, vamos dizer uma lei assim, de pelo menos 20 anos. Sim, e também com uma desvantagem, vamos dizer assim. Porque quem já estava no mercado já estava habituado com a nova lei. Então, veja, você tem que começar a aprender quase que do zero. Agora, é fato que quem já está atuando tem uma pequena vantagem, que é o que a gente sempre fala, né? Que a montanha está aqui, todos terão que escalar. Só que aquele que já escalou uma montanha tem uma certa vantagem, mas a montanha é nova para todos. Então veja, olha que oportunidade interessante. E essa questão da venda, né? Que todo mundo fala, não paga, não recebe e tal. Tem dois fatores só para complementar o que eles falaram. O primeiro é a questão do que vira notícia. Então, você não vê notícia de coisas boas, né? Não é manchete, não é manchete, exatamente. O que é manchete? É o atraso de pagamento e por aí vai indo. E também é uma questão da natureza do ser humano. Porque, veja, quando eu erro, eu não quero assumir que eu errei. Eu quero dizer assim, isso aconteceu comigo por culpa de alguém. E não necessariamente, quando há um atraso, quando a empresa deixa de receber, a culpa é do órgão. Porque é um processo formal, não é ali nós aqui negociando como pessoa jurídica ou pessoas físicas, é uma situação. Agora, nós, na posição de governo, negociando com uma empresa, é outra situação. Existe toda uma formalidade, não há espaço para informalidade dentro de um processo licitatório. Eu tenho uma história engraçada, que eu tinha um major que ele fazia auditoria todo ano lá, né? O pessoal da auditoria. E aí tinha... Pô, tá começando, aprendendo, muita coisa. Fala, não, major, você foi acertado com o fulano. Ele fala, Serrinha, de boca, só o beijo da mulher amada. Do resto, é tudo documentado. Essa é boa. Ele fala, de boca, só o beijo da mulher amada. De resto, tem que estar no papel. Esse negócio de que fulano falou, esquece. Ele sabe agora que você tá aqui, eu tô aqui. Daqui 1, 2 anos, ninguém vai lembrar dessa história. Perfeito. Então, se não tiver documentado, então tem esses ritos mesmo, essas coisas. A administração pública, ela tem alguns ritos, é um pouco mais burocrática. E que bom por isso. Ela nunca vai ser tão célere quanto o mercado privado mesmo. Nunca vai ser. Porque precisa de... Diferente do mercado privado, onde... Pô, eu escolho na minha empresa de quem eu compro, por quanto eu compro e o principal, o critério que eu estou utilizando para comprar. E você não precisa saber se o critério que eu estou usando é preço, é prazo de pagamento, é velocidade na entrega. O governo não. Ele tem algumas regras, tem uns trâmites. O cara que compra não é o que paga, que não é o que recebe. E é claro para o vendedor, para quem está querendo pro licitante, que é o seguinte, olha, o critério que eu vou usar é esse. Eu quero este produto, eu quero este prazo de entrega, eu quero essa condição aqui. Então, ele já deixa muito claro. Você disputa, pede igualdade em saber o que ele quer. No mercado privado, não. Você está cotando qualquer coisa, pô, essa caneca aqui. Quando você cotou com o cara, o cara que estava cotando para você, ele não sabe se ele você está querendo uma caneca que tenha preço, que ela tenha qualidade, que você entregue rápido, ou que... Enfim, qualquer coisa. Ele não sabe, ele cota. Aí ele fica na dúvida, pô, vou fechar ou não vou? O governo não. É claro e objetivo. É isso que eu quero neste prazo, nessas condições. Então, acho que isso é um dos pontos positivos. E aí você segue só o que está pedindo lá. Quando o governo ele pede uma coisa e você vai além, você não ganha licitação. Perfeito. Por isso que a gente fala que, cara, mercado privado é diferente do mercado das licitações. Quando você está vendendo no mercado privado, o que a pessoa quer? Qualidade. No menor preço possível. Mas ninguém quer comprar uma coisa ruim, certo? Quando você vende para o governo, felizmente ou infelizmente, a qualidade você só tem que ofertar o que está lá. Quando você vai aquém, você é desclassificado porque não atende. Quando você vai além, você não tem preço para ganhar. Então, o mercado das licitações, a gente costuma dizer que ele é igual
um jogo de xadrez, por exemplo. Só você saber as regras do jogo, isso não te torna um bom jogador. Perfeito. Entendeu? Você precisa conhecer as estratégias corretas. Se você usa a estratégia correta na licitação correta, sua chance de ganhar, ela aumenta. Tá? E aí, voltando naquela questão do obstáculo que você perguntou, é a velha máxima do copo meio cheio e meio vazio. Boa! Né? Você pode olhar aquilo como uma coisa ruim ou pode olhar como uma coisa boa. A partir do momento que você pega e se adapta àquilo ali, aprende como vencer a burocracia, fazer as cobranças extrajudiciais de pagamento para você não ter problema, aquilo passa a ser o seu aliado, porque naturalmente serve de barreira para novas empresas que vão entrar no mercado das licitações. Então, é a velha máxima do copo meio cheio e meio vazio. Você olha do jeito que você quiser. Um bom exemplo que a gente sempre usa é o seguinte. Eu vou comer aqui. Imagina que... Imagina um bacon aqui, velho. Que você, como recusar, imagina que você começou a vender qualquer coisa agora. Só que você só pode comprar da China. E você sabe que tem uma burocracia para você importar. No começo você vai sofrer. Depois você cria um planejamento que você não sofre mais em comprar da China. Ah, vai demorar para chegar, mas você está com planejamento. O governo é a mesma coisa. Essa burocracia para você entrar, depois que você está adaptado, você não sofre mais com ela. Ela é uma barreira para quem está começando. Realmente, o cara tem que começar a pensar, pô, é um processo mais burocrático. A gente sempre fala, se você está querendo ganhar dinheiro, tá com uma conta para pagar semana que vem, talvez vender para o governo agora não é a melhor saída. Fosse há uns 2, 3 meses atrás, né? Agora, você tem que planejar outra coisa. Vender para o governo requer planejamento, né? Requer uma estratégia, e aquilo que o Carlos falou. Eu gosto muito de xadrez, eu jogo xadrez. Pô, você conhecer o que faz a torre, o cavalo, o bispo e a dama, não vai te tornar um bom jogador. Te torna um conhecedor das regras, né? Eu sei para onde cada um vai, mas isso não quer dizer que eu vou ganhar a partida. A chance de eu pegar um cara que tem uma estratégia de abertura, de final, é muito mais. Aí ele vai ganhar muito mais facilidade. Licitação é a mesma coisa. Tem empresas que têm estratégia, pô. Ele cota, ele já sabe qual que é a marca que atende aquela especificação. E não é inferior. É o que atende, pô. É o que atende. No mercado privado, existe muita coisa o status da marca, né? No governo, isso não é necessariamente um critério. Não é um critério, né? A marca... Nem deve, né? Nem deve ser um critério. Exatamente. Então, assim, se a marca é famosa ou não será levado em consideração. E é o que muita gente está começando a falar. Pô, mas o meu produto é tal, ele já saiu na TV. Pô, amigo, isso não é diferencial nenhum para você vender para o governo. Infelizmente, pode ser para o mercado privado, mas para o governo não é. Ele quer saber o conteúdo, né? A embalagem, a questão do status, você não conta muita coisa para o governo. E isso só seria levado em consideração caso fosse uma inexigibilidade. Que é algo de alta exclusividade ali. Inviabilidade de competição. Sim, inviabilidade de competição. Agora, você vai participar de um pregão, vai participar de uma concorrência, né, na nova lei ou nas outras, na 8666, tomada de preço, convite, poxa... É bem o que vocês estão falando. Eu tenho que cotar exatamente o produto que o órgão quer. É isso. Mas o meu produto é melhor. Tudo bem. Mas ele não quer o melhor. É exatamente isso. O que você tem que entender é, primeiro, esse produto atende sim ou não? Atende. Maravilha. Qual produto que não atende? Este e este. Então, a minha estratégia será colocar o meu preço justo, que eu serei remunerado por aquilo e que não tenha sobrepreço, que futuramente vira um superfaturamento, ok? E analisar aquele que não atende. Porque aquele que não atende, possivelmente, terá um preço menor. E aí eles vão entrar no jogo do preço e vão dar lance e vão vencer, ok? Só que na análise aí eu vou dizer, não, esse produto não atende, aquele ali também não, esse daqui não atende. Mas por que ele não atende? Em comparação com o descritivo. Exato. Então eu tenho que saber tudo isso, porque se eu não sei, eu olho lá e falo assim, rapaz do céu, esse Jesus tá fazendo milagre mesmo, o preço que ele tá fazendo, cara. Mas também, o Jesus, não tem como eu competir, poxa.